Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, estamos começando mais um dia na nossa vida, um dia de riqueza. A vida é rica. O que é ser rico? O que é a busca da maior riqueza? Esse é o tema do programa de hoje. O que é rico? O que é ser rico? É ter dinheiro para comprar o que quer? Mas e quando morre? O que a riqueza pode fazer por você? O que todo o dinheiro do mundo pode fazer por você quando você morre? Ai, mas eu não penso em morrer. Aquele que nasce já tem a certeza de que um dia irá morrer. Então é um período de vida a qual a riqueza pode ajudar a preparar o retorno para o mundo espiritual. Por que ser rico? Pois quanto mais bens materiais você tem, maior é a sua possibilidade de ajudar o próximo. É isso que faz com que cada ser humano, ao retornar ao mundo espiritual, ele leve a verdadeira riqueza. Sabe quando Jesus diz assim: juntais tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem nem a traça consumir. Que tesouro é esse? Senão o bem que você conseguiu praticar ao próximo. Então, quanto maior for os seus bens materiais, maior também torna-se a sua possibilidade de fazer o bem, de ajudar ao máximo de pessoas. Olha, Jesus ele é a nossa referência, não é verdade? Jesus é a nossa referência para tudo. Por isso que ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, ponto. Então, ele afirmou que veio a este mundo para servir, não para ser servido por ninguém. Bem-aventurado é aquele que pode dar muito mais do que aquele que necessita receber. Então Jesus é um bem-aventurado e ele não precisava, não necessitava de nada. Pelo contrário, ele tinha tudo a oferecer. E foi o que ele fez. Então, seguindo essa lógica de Cristo Jesus, nós, seres em evolução, que devemos seguir os passos de Jesus, quando no mundo viemos, qual o propósito? Se não servir. Diga para mim, nasce para quê? Para se enriquecer de bens materiais e depois morrer e deixar tudo aí para ser consumido pelos outros? Ou para literalmente ser útil? E eu vou provar para você que todos nós nascemos para servir. Olha só, a humanidade, os nossos filhos, não é? Em toda a humanidade, quando temos os nossos filhos, instruímos eles, certo? Colocamos nas escolas que temos condições de bancar, procuramos as melhores para que eles se tornem bons profissionais e tenham uma vida boa. Não é o que dizemos? Filho, se forme para você ter uma boa profissão, um bom emprego, uma boa renda, não é isso que a gente fala? Certo, não é? Porém, esquecemos que aquele que investe mais no conhecimento é normalmente aquele que mais vai ajudar o próximo. Como? Produzindo melhores resultados para a sociedade. O seu trabalho, não importa qual seja, ele é útil porque está ajudando o próximo. O que você faz? É um médico? O que o médico faz se não ajudar o próximo? É um farmacêutico? O que ele faz se não ajudar o próximo? Qual é a sua profissão? Engenheiro? O que você está fazendo? Todo trabalho é para beneficiar o próximo. O que é um benefício do próximo se não você servir ao próximo? Se eu contrato um advogado, o advogado vai ser o meu servo, certo? Eu contratei, eu necessito dos préstimos dele, então ele vai me servir. Porém, infelizmente, a humanidade, ela é tão materialista que ela inverte isto. Aí o advogado não se sente um servidor. Ele não está servindo a necessidade daquele que o contratou.
Ele já se acha poderoso. Infelizmente, não estou generalizando, mas é a realidade. Ah, não. Ou por exemplo, um empresário. O empresário é ou não é um servidor daqueles seus funcionários? Porque ele tem que manter a empresa, mantendo a empresa, ele mantém tantos empregos. Quer dizer, tantos pais e mães de família ali trabalhando para sustentar os seus. Então ele é um servidor. E ainda a empresa a qual ele criou está servindo a necessidade daqueles outros. Vou dar um exemplo de uma empresa de papel higiênico. O que a empresa produz está beneficiando uma população, o próprio agricultor e assim por diante. Todos nós nascemos para servir. Todos nós na profissão em que atuamos, estamos servindo. Aí eu pergunto a você, imagina se a humanidade tivesse essa consciência de que, peraí, meu filho, você nasceu, filho, olha, estuda para que você seja um bom servidor da humanidade. Estuda, meu filho. Quanto mais você estudar, melhor benefício você vai fazer para a humanidade. Já pensou se todos nós tivéssemos essa consciência e passarmos para os nossos? Não para estudar que você tem que ter um bom emprego, um bom salário. Não, você tem que ser um bom servidor da humanidade. Isso aí é utopia hoje, mas eu quero um tópico ontem, hoje é a realidade. E eu digo para você, a realidade da humanidade é entender que somos servidores uns dos outros. Eu creio. Por quê? Porque eu convivo com espíritos que são servidores das necessidades daqueles que na casa de Maria vêm em busca de ajuda. São servidores. O que faz Bezerra de Menezes se não servir às necessidades das pessoas doentes, do seu corpo, da sua alma, de sua essência, do seu emocional? O que faz Dom Carlos Ramírez, Juan Domingues, Julio Del Toro, Pablo Hernando, Esmeralda e tantos outros, se não servir a cada um de nós? E eles ficam felicíssimos por serem úteis. E eu digo, eu procuro implantar isso na minha vida. Eu procuro sim. Eu fico muito feliz em saber que o programa Madrugada com Deus beneficia você. Mas eu fico felicíssimo. Por quê? Porque é do prazer do ser espiritual servir. Quem não fica feliz em dar uma informação necessária a uma pessoa? Diga aí. Você não se sente satisfeito quando alguém te pergunta algo e você consegue ajudá-lo? Todos nós, porque é da nossa essência. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Estamos vivendo os últimos dias deste ano. Então vamos fazer a nossa prece e buscar sermos ricos, a verdadeira riqueza. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força, pois quero hoje olhar o mundo com os olhos, Senhor, cheio de amor. Eu quero ser paciente, compreensivo e também prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Ó Senhor, fecha os meus ouvidos a toda calúnia e peço, guarde a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam, Senhor, a tua presença.
reveste-me de tua beleza, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém. Que sejamos um revelador da presença, do amor, da presença de nosso Senhor, da presença de Deus. Deus se manifesta por intermédio do bem que se faz. Então faça você o bem para revelar que Deus está presente, hoje e sempre, na vida de todos os seres que são nada mais, nada menos que suas criaturas. Somos criados por Deus, à imagem e semelhança, em espírito, certo? Bom, passamos a palavra ao nosso amigo espiritual, Júlio Del Toro. Salve Jesus, salve Nostra Mãe Maria Santíssima. Bailaram bastante? O bailado não é solamente para nós um momento de alegria, mas também um momento de cura, um momento onde deixamos a nossa alma liberta. De quando estávamos na terra, muito era feito para nos prender. Sempre queriam nos prender. Ficavam incomodados com a nossa alegria, ficavam incomodados com a nossa energia, ficavam incomodados com a nossa vestimenta, ficavam incomodados com a nossa fé. Mas em todos os lugares que estávamos, bailávamos e sempre exaltamos as forças de Deus, a energia da lua, a energia do sol, das estrelas, o vento, a água, o ar, tudo, porque sempre nos sentimos livres, sempre nos sentimos libertos. Quando estamos a bailar acá, e quando convidamos a todos para bailar, se os teus olhos espirituais pudessem abrir, tu veria quanta energia que se desprende, quantas mágoas são tiradas, quantas dores são arrancadas, quantas enfermidades são curadas, apenas com a energia de amor e de bailar. Num dia de hoje que todos se reúnem a dizer sobre o ano que passou, a avaliar o seu ano. Muitos dizem foi um ano bom, muitos dizem foi um ano ruim, mas o ano foi o mesmo. A única diferença que se fez é como tu agiu neste ano, com o conhecimento que tu tinha, o que tu conseguiu fazer. Aqueles que não conseguiram fazer muito, é porque ainda tem algo mais a aprender. Aqueles que já conseguiram realizar muito, são aqueles que já aprenderam as lições necessárias e devem vigiar ainda mais, porque novas lições virão. Perceba que Deus sempre nos dá uma oportunidade. Todas as vezes que você roga a Deus a sua presença, Ele vem. Ele vem das formas mais simples. Ele vem na forma de um amigo. Ele vem na forma de um amor. Ele sempre vai se manifestar para te ajudar. Esta casa é o exemplo disto. Ela existe graças a um apelo de uma mãe, ao apelo de um amor, ao apelo àqueles que queriam transformar o caminho com as lições de Jesus. Da mesma forma que a terra, Nostra Mãe Santíssima trouxe em seu ventre a luz do amor, em la terra ela trouxe a luz do Cristo, para poder socorrer todas as almas, todos aqueles que quisessem trabalhar uma alegria verdadeira. Foi pedido por Nostra Mãe, e vieram todos os espíritos acá. Foi pedido por Becerra de Menezes, e vieram todos os espíritos acá. Foi pedido por Adolfo Schutz, e vieram todos os espíritos acá.
Foi pedido pelo medianeiro que se coloca a serviço a cuidar da casa. E vieram todos os espíritos acá. Foi pedido por cada um de vós. E vieram todos os espíritos acá. É um apelo que se faz. Quando se busca algo maior, algo melhor, Deus nos concede. Preenche a nossa alma de alegria. Fortalece a nossa alma em prosperidade, para que possamos ser multiplicadores dos talentos de Deus. Agora estamos trabalhando a limpeza. E o que limpar? Aquilo que ainda lhe incomoda, aquilo que ainda te prende, aquilo que ainda te segura, aquilo que inibe a tua mente de encontrar as respostas que tu quer encontrar. Faça o trabalho de limpeza. Não importa o lugar onde você esteja, não importa a distância que se tenha, Deus sempre irá alcançar o apelo daquele que pede com amor e com verdade. A energia de prosperidade está se condensando. E só se pode prosperar quando se busca a energia do próprio Cristo, quando é um apelo feito por todos em busca da maior riqueza, a riqueza da alma. Mentalize o que vieram buscar. Peçam para que os seus dias sejam melhores, a mente possa se abrir mais, o coração possa se tornar mais amoroso, os irmãos podem se tornar mais alegres e você compreenda mais a sua missão. Eu quero, nós queremos, eu posso, nós podemos, eu vou fazer, nós vamos fazer juntos, eu vou realizar, nós realizaremos. Iniciaremos um ano como nunca se iniciou na terra, com todas as bênçãos do Cristo e com a força de Nossa Mãe Santíssima. Deus bendiga a todos vosotros. Gracias. Obrigado, meu irmão Júlio Del Toro. Obrigado. A riqueza. Quem que não quer ser rico, não é? Quem não quer neste mundo ser rico? Mas volto a dizer, a nossa referência é Jesus. E ele é o ser mais rico que existe nesse orbe, neste planeta. Mas quando ele teve a oportunidade de se manifestar em carne, ele mostrou a riqueza de um ângulo que poucos enxergam. A riqueza de ser capaz de tudo realizar sem nada depender. Ser liberto pelo conhecimento. Quer dizer, não dependeu de ninguém. Isso é a verdadeira riqueza. Não é ter recursos financeiros para saciar os seus prazeres, mas sim para suprir a necessidade do próximo. Isto é ser rico. E o Cristo é verdadeiramente o rico dos ricos. E Ele nos oferece tudo o que precisamos. Bom, Paulo de Moraes agora vai trazer a leitura do Apocalipse. Antes de entrar na discussão sobre o fato de a besta de duas pontas, com vários aspectos apresentados neste símbolo, falar como dragão, temos de olhar para os pontos já examinados e estabelecidos. Primeiro, mostrou-se que o governo simbolizado pela besta de duas pontas deve ser um governo distinto dos poderes civis ou eclesiásticos do velho mundo. Segundo, que deve levantar-se no hemisfério ocidental. Terceiro, que deve assumir uma posição de proeminência, de influência a partir de 1798, já com a sua independência feita e sacramentada.
Quarto, que deve levantar-se de um modo pacífico, não aumentando seu poder, como tem sucedido contra as nações, à custa de guerras de conquista. Quinto, que o progresso deve ser tão rápido que tanto quem o observa como maravilharia o perceptível crescimento de um animal perante seus próprios olhos. Sexto, que deve ser republicano em sua forma de governo. Sétimo, deve ser protestante em sua religião. Oitavo, deve existir perante o mundo como um índice de seu caráter e dos elementos do seu governo dois grandes princípios, que são em si mesmos perfeitamente justos, inocentes e com caráter de cordeiro, semelhantes aos do cordeiro. Nono, deve realizar a sua obra de influência no mundo depois de 1798. Ora, vimos que desses 9 pormenores se pode dizer primeiro que todos eles se cumprem harmoniosamente na história dos Estados Unidos. Em segundo lugar, que não se cumprem na história de nenhum outro governo na face da Terra. É, portanto, impossível aplicar o símbolo do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, a qualquer outro governo, senão aos Estados Unidos da América do Norte. Mas, depois de descrever a aparência de cordeiro deste símbolo, o profeta imediatamente acrescenta isto: e falava como dragão. O dragão, o primeiro elo nesta cadeia profética, foi sempre um incansável perseguidor da Igreja de Deus. A besta semelhante ao leopardo que se segue foi igualmente um poder perseguidor. Ceifou durante 1260 anos milhões de vidas de seguidores fiéis do Cristo de Deus. O terceiro ator da cena, o animal de duas pontas, fala como o primeiro, mostrando assim ser um dragão no seu espírito, no seu coração, na sua alma, porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala aquilo que está cheio o coração. São palavras do próprio Jesus, anotadas por Mateus, estão lá na sua narrativa evangélica. Quer conferir? Capítulo 12, versículo 34. Este, pois, como os outros, deve ser um poder perseguidor. E o motivo por que qualquer deles é mencionado em profecia é apenas na sua qualidade de poder perseguidor. Visto que os Estados Unidos são o poder visado por este símbolo, que fala como dragão, segue-se que este governo há de promulgar leis injustas, opressoras, contra a profissão e prática religiosa dos seus súditos. Não é este um acontecimento tão improvável como pode parecer à primeira vista. Toda nação tem seus pontos altos e tem também os seus pontos vergonhosos. Devemos lembrar que nos últimos dias, a grande maioria do povo dos mais favorecidos países há de cair na baixa condição moral. Então, vocês anotem aí para ler depois, porque tudo isso está profetizado no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 24. O próprio Jesus falando. E também, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3,
versículos 1 a 5. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Evangelho de Jesus segundo Lucas, vocês estão anotando, né? Espero que estejam. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. E ainda no capítulo 18, versículo 8. São pontos importantes que mostram o que acontece nos últimos dias, ou seja, na época que estamos vivendo. E é exatamente desses todos citados nesses pontos que os fiéis do Cristo sofrerão perseguições, como mais uma vez profetizou o próprio apóstolo Paulo na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E nós conhecemos os fiéis do Cristo exatamente quando são perseguidos. Nós nos conhecemos como discípulos fiéis ao Cristo quando somos perseguidos. Porque quando está tudo bem, é fácil, né? Ser seguidor, ser discípulo do Cristo. Mas na hora do embate, na hora da luta, é aí que o Cristo fala assim: deixa eu ver de que caráter você é feito. E aí, né, esperamos que ele não se decepcione com nenhum de nós. Conversados? Então, os que não são perseguidos não são do Cristo. Por quê? Porque já se venderam. Mas nós não, né? Nós não nos vendemos e não nos venderemos jamais, porque na hora boa ou na hora do sacrifício, vamos fazer uma força, vamos ser teimosos ao extremo para estarmos ao lado do Cristo, porque ele jamais nos abandona. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Então, que nós não venhamos a deixar o Cristo para ir buscar paternidade em outra pessoa, em outra figura. Compreendido isso? Então, que a paz de Deus esteja com todos vocês e todos nós. E, da minha parte, aquele fraternal abraço. Graças a Deus. Tudo o que nós fazemos com amor. E tudo que tem amor tem resultado. Tudo que você faz com amor traz resultado. Se você faz mecanicamente, não tem a vibração, não tem a energia, não tem o sentimento, então não tem resultado. O que faz mecanicamente e traz resultado são máquinas. Máquinas sim, elas são máquinas, por isso que elas trabalham mecanicamente, aí sim, traz o resultado aquilo que fora programado para fazer, nem mais nem menos. Programa a máquina vai fazer aquilo a qual ela foi programada. Nós não, nós somos seres espirituais que temos sentimento, e o que faz com que a vida de alguém prospere é quando ele coloca verdade e amor naquilo que faz. Faça o seu trabalho com muito amor, ou aquilo que for fazer, faz uma prece antes e peça a Jesus: Senhor, me dê condições de transferir o meu sentimento naquilo que eu faço. Tenha certeza, o resultado vai ser muito melhor, tá certo? Obrigado pelos comentários. Estamos essa semana fazendo o programa Madrugada com Deus pelo canal alternativo do Templo. Nós temos 2 canais, o oficial e esse alternativo. Devido a um fato aí, nós não podemos transmitir no oficial, estamos transmitindo aqui.
Então, nos acompanhe. Acompanhe a Casa de Maria, registre-se aqui também, nos siga aqui, quer dizer, inscreva-se no nosso canal, dê o joinha e seja você um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus. Passe adiante. Agradeço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.